E diante do juízo emitido por Simão, Jesus abre o armário de Simão e lhe mostra o esqueleto que ele estava escondendo. Seu farisaísmo, sua antipatia para com os pecadores, seu preconceito para com aquela mulher, a sua frieza para com a sua própria pessoa, conforme nós veremos à frente, a forma como ele tratou o convidado de honra dele, Jesus. Sua incapacidade sequer de reconhecer o Messias que estava à sua frente. Tudo isso é escancarado naquela cena desta mulher que adentra neste banquete, como veremos. Então agora Jesus vai tirar o esqueleto do armário. Preste atenção o que vai acontecer. João capítulo 7, versículo 40. Jesus vai levar Simão a se enxergar. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Jesus conta uma história para ajudar Simão a perceber quem de fato ele, Simão, era nessa história. E quem era a mulher na história, a quem Simão declarou pecadora. Nos tempos de Jesus, era muito comum que o dono da casa, ao receber um convidado, providenciasse um servo para lavar os seus pés. E quando o dono da casa não tinha condições de manter um servo na casa, o próprio dono pegava a toalha, se inclinava e lavava os pés do seu convidado de honra. Também fazia parte dos rituais da hospitalidade naquele tempo, receber seus convidados com um beijo na testa, simbolizando as boas-vindas. E durante a refeição, também era costume derramar algumas gotas de um óleo perfumado sobre a cabeça dos convidados, como um símbolo de respeito a ele. Simão não fez nenhum destes ritos para com seu convidado Jesus. Sua hospitalidade foi fria e desconfiada, pois o seu objetivo era estudar Jesus e não conhecê-lo intimamente. Era tentar descobrir alguma falha para que ele pudesse já emitir o juízo. Não é o profeta, não é Messias. Sua atitude já demonstrava o preconceito que ele tinha da pessoa de Jesus e o seu caráter soberbo. Ele, como os demais fariseus, não reconheciam os seus pecados. Se achavam santos e cheios de sua própria justiça. Por isso que, ao entrar uma pecadora, ele estava pronto para condená-la. Porventura, muitas vezes, não agimos nós assim? Não agimos nós assim com os nossos colegas de trabalho, com
com os nossos irmãos na igreja, talvez com os nossos próprios familiares. Não somos por vezes desconfiados e julgamos as pessoas a partir dos nossos conceitos já formados a respeito delas? Tudo aquilo que o fariseu tinha deixado de fazer com Jesus Cristo, aquela mulher fez. O interessante é que aquela mulher não se importou se viriam a falar mal dela, ou se ela era benquista dentro daquela casa, na casa de Simão, e diante dos que ali estavam. Ela apenas foi em direção a Jesus, quebrando a barreira do preconceito, sem medo dos olhares que a condenavam enquanto ela caminhava em direção a Jesus, sem se preocupar com os dedos que apontavam para ela e dos comentários maldosos a seu respeito. Ela foi direto aos pés de Jesus. Ela foi para o lugar aonde somente aqueles que conseguem enxergar verdadeiramente quem é Jesus vai para os seus pés. E no final dessa história, Jesus deixa claro para o fariseu, o religioso, que confiava em seus conhecimentos das Escrituras, em suas obras religiosas, que pensava estar salvo, que ele não estava. E Jesus deixa claro para ele que acreditava saber tudo sobre o Messias, que julgava pronto a identificá-lo, que ele não sabia nada, era cego. E ao mesmo tempo Jesus aponta para a mulher, a qual o religioso julgou pecadora, a quem o fariseu tinha certeza ser desprezada por Deus, indigna de assentar em sua mesa. Entretanto, Jesus afirmou que ela estava salva. Seus pecados tinham sido perdoados. As palavras de Jesus causou um alvoroço no ambiente, entre os convidados. Isso porque possivelmente estava cheio de fariseus, amigos de Simão. É o que diz para nós o verso 49 e o verso 50 deste texto. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, e ele reafirma: sua fé a salvou, vá em paz. Os fariseus e judeus, de uma forma geral, sabiam que somente Deus poderia perdoar pecados. E por que só Deus pode perdoar pecados? Eu não posso perdoar pecados, os homens não podem perdoar pecados. Deus, somente Deus pode perdoar pecado, pois todo pecado é uma agressão direta a Deus. Portanto, somente Ele tem a autoridade de perdoar pecados. E eu quero que você compreenda uma coisa. Quando você fere uma pessoa, você fere a Deus em primeiro lugar. Quando você fere uma pessoa, você fere a Deus em primeiro lugar. Todo ato que você comete errado contra a vontade de Deus, é a Deus que você fere em primeiro lugar. Por isso Deus é aquele que tem todo o poder para nos perdoar. E é aquele único que pode nos perdoar. E é interessante porque os fariseus tinham esse conhecimento. Só Deus pode perdoar pecados. Isso significa que, ao fazer aquilo, Jesus declara aquela mulher perdoada, ele também estava dizendo àquele fariseu que o estava estudando: muito prazer, Simão, eu sou o Messias. Entrei na sua casa, você não lavou meus pés. Entrei na sua casa, você não me deu um beijo, você não derramou óleo sobre mim. Eu sou o Messias.